Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco ou J. Silva, se vocês desejarem. Como eu sempre digo, queridos, é um prazer muito grande estar de volta aqui no nosso canal literalmente Pastor J. Silva com toda a propriedade. Apenas para deixar aqui uma prévia rápida e bem sucinta sobre uma das lições que eu tentei gravar, mas não consegui, por conta de algumas adversidades, mas eu quero deixar aqui uma pauta sobre ela, que foi lição esta até já lecionada, né? Que foi a lição de número 9, e diga-se de passagem, uma lição muito boa, e pelo fato de deixar informações aqui, eu estou trazendo aqui, como já disse, de forma bem sucinta, algumas pautas para falar sobre ela, até porque me chamou muita atenção e eu senti aqui também, né, a necessidade de deixar para vocês. A lição de número 9, ela trouxe para a gente, né, até traz ainda, com toda a propriedade, a sutileza do movimento dos desigrejados. Pastor, por que o senhor voltou aqui para falar sobre esse tema? Pois é, eu estou voltando aqui para falar sobre um fato real, tá, vivido com toda a propriedade nesses últimos tempos, com uma força avassaladora. Haja visto que esse trimestre aqui, como já bem disse outras vezes, ele é muito sugestivo, porque além de falar dos ataques contra a Igreja do Cristo, né, organizada e arquitetada, todas essas artimanhas pelo inimigo, usando pessoas incautas, usando o sistema, usando tudo que ele pode, claro, para atacar a Igreja das piores maneiras que você possa imaginar. É visto, inclusive, em uma das lições, que hoje ele ataca de forma sutil, né? E quando a pessoa vai perceber, já está vivendo ali, né, aquela situação desagradável. Então, ele vem atacando de forma sutil. Como disse a professora, na lição de número 9, licionada no domingo, nós estamos vivendo, literalmente, com toda a propriedade, uma batalha espiritual nesses últimos dias. Pois é o sistema, é o governo, são as formas de ataque, é o inimigo provocando e, é claro, os desigrejados tentando ainda bagunçar o coreto dentro da igreja. Pois é. Então, é por essa realidade, desculpei, por esse motivo, que eu quero aqui falar rapidamente sobre esse assunto, tá? As pautas apresentadas pelo autor dentro da lição, tá? A primeira delas, a visão e prática do movimento dos desigrejados. A segunda, a natureza da igreja neotestamentária. E a última dela, a importância e a necessidade da igreja. A gente pega essas três apresentações e coloca com toda a propriedade, tá, o movimento dos desigrejados. E aí, quando a gente vai falar sobre esse assunto, a gente pega a pauta de apoio da informação e vai descobrir, através da mesma, que no ano de 2003 foi feito um censo e foi descoberto que 9% da sociedade, né, da população, dos 212 milhões de brasileiros, claro que naquela época não era isso, mas 9% da população brasileira, tá, estava inserido dentro desse contexto dos elementos que se dizem cristãos, mas não frequentam nenhuma igreja evangélica. Esse grupo é chamado então de os sem igreja, né? Os desigrejados, tá? Os elementos que não têm compromisso com a instituição. Pois é, se em 2003 eram 9%, hoje em 2022, quanta gente não tem, né, de desigrejados por aí? Sem falar nos desigrejados dentro da igreja, pois é, que não conseguem se desvencilhar, mas estão dentro da igreja, desobedecendo, fazendo o que quer, né? Jogando um contra o outro, discordando de tudo, arrumando briguinha, arrumando coisinha e bababá e coisa e tal. São os desigrejados dentro da igreja, pois é. Não precisa nem dizer que está seguindo, porque... E sem falar que tem aqueles também que dizem que saíram da igreja, que foram libertos da igreja. Sangue e fogo nesses elementos, que se dizem que agora foram libertos, pode fazer o que querem, pode cantar musiquinha qualquer, musiquinha para lá, viver do jeito que quer, do jeito que quer, e foi livre. Pelo amor de Deus, falácia. Isso é uma bagaceira, né?
Pelo amor de Deus. Pois é. Então, esses 9% hoje, em 2022, com certeza deve estar aí dobrando essa porcentagem, mas independente disso, tá? Mesmo alegando que a igreja cristã, os templos, não foi nenhuma coisa deixada por Cristo e que eles estão tentando, que são a verdadeira igreja, que querem mostrar que são a verdadeira igreja, que não precisa de templo, e que duas pessoas se encontrando num cafezinho de manhã já é a igreja. Mas cada coisa, pois é, está tudo isso na lição. Esses são o pensamento desses elementos. Tá? É o que apresenta então aqui o primeiro tópico da lição, tá? O movimento desses desigrejados, desses sem igreja. Tá? A gente vai tratar um pouco sobre isso de forma bem sucinta, tá? Mas deixa eu voltar para cá. Mas antes disso, quero agradecer aqui aos nossos amigos que nos acompanham no canal, o pastor J. Silva. Muito obrigado, a presença de vocês me fortalece, mas quem fortalece o canal com toda a propriedade é aquele seu lindo like. Se você puder deixar, eu te agradeço. Pois é, fortaleça o canal, pastor J. Silva, deixe seu like, faça sua inscrição, acione o sininho, fique conosco. Vai ser um prazer ter a tua companhia aqui comigo até o final, sempre. Pois é. Mas vamos lá. O nosso texto, hora de apresentação, diz aqui, olha que coisa linda, não deixando a nossa congregação. Coisa linda demais isso aqui. Isso aqui já é um tapa na cara dos desigrejados. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Olha só, como é costume de alguns. Pois é, na época que o autor está redigindo isso aqui, não era tempos atuais, não. Olha só. Nós temos na época em que o Evangelho está sendo pregado, né? As igrejas estão sendo fundadas por Paulo, as comunidades cristãs estão sendo levantadas por Paulo. Nós temos aí diversas situações, diversos momentos que a igreja enfrentou os elementos que entravam dentro da igreja apenas para bagunçar o coreto e para tentar desvirtuar a mensagem do Evangelho que estava sendo pregada. Pois é. Isso não é uma novidade, isso acontece através do tempo, até os dias atuais, e vai continuar acontecendo até que a igreja seja literalmente arrebatada, tirada rapidamente desta terra, com força. Pois é, a gente aguarda isso. Mas, continuando o texto, como é costume de alguns, antes, olha o alerta, admoestando-nos, olha só, advertindo-nos, ou seja, ensinando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia, principalmente porque o dia do arrebatamento, o dia da volta do Senhor, está cada vez mais próximo. Essa é uma razão pela qual é importante que haja essa admoestação, que haja esse alerta, esse ensinamento, tá? Então, não se afaste da sua congregação, como é costume de maus elementos que querem bagunçar a sanidade da sã doutrina. Pega a visão, vem comigo. Verdade prática, o movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade. Lindo demais. Olha que coisa. O movimento dos desigrejados, dos sem igreja, deve ser visto como um desvio, tá? Da verdadeira espiritualidade, como um afastamento, um distanciamento da verdadeira espiritualidade, que é expressa no contexto da verdadeira igreja, tá? Que é visto no contexto da verdadeira igreja. Ok? E é claro que quando eu falo aqui da verdadeira igreja, me entenda bem, né? Os desigrejados vão gostar disso. Mas quando eu falo aqui do contexto da verdadeira igreja, eu não estou me referindo ao templo de 4 paredes, eu estou me referindo a você que faz parte do corpo de Cristo. Pois é, um membro, eu sou a igreja de Cristo, mas eu sou parte do corpo de Cristo, tá? Eu, membro, só represento a igreja de Cristo quando eu estou em um determinado local para representar a igreja de Cristo. Aí sim, o membro representa a igreja de Cristo. Mas entenda isso com muita propriedade. Eu vou continuar sendo membro do corpo, cuja cabeça é Cristo.
Vamos lá, deixa eu vir aqui para a leitura diária, porque senão a gente vai ficando, né? Bom, aqui na leitura diária eu achei muito linda essa leitura, mas muito linda. Eu cheguei até a fazer um comentário sobre ela. Vou tentar passar para vocês esse comentário, tá? Bom, a leitura diária é expressiva, tá? Mostra aos discípulos o que realmente é a intenção do Cristo. Mas entenda, na primeira apresentação aqui, os discípulos se reuniram no cenáculo para orar. Presta atenção nisso aqui. Tá? A leitura mostra os discípulos indo ao cenáculo. Tá, vamos pegar a pesquisa, vamos estudar o que era o cenáculo. Uma casa. Uma casa onde se reuniam para orar, para buscar, para adorar ao Senhor. Pois é, que seja uma casa. Mas esse cenáculo aqui passa a ideia para mim de comunidade, de povos reunidos de acordo com o que a gente lê em Atos. Então, independente de ser uma casa, de ser um templo, até porque eles também iam aos templos e também iam até mesmo às sinagogas. Pois é. A gente vai ver um Paulo, né, nas suas viagens missionárias, quando está voltando, na maioria das vezes o desejo era estar junto com os irmãos. Teve um momento em que ele desejou estar no templo. Que coisa, né? Pois é. Vai entender. Não, porque Deus não precisa. Porque Jesus não precisa disso. Porque a verdadeira igreja de Cristo se reúne em qualquer lugar. Duas pessoas se encontram, já é a igreja. Que coisa, né? Não estou dizendo que não é. Mas não é bem dessa forma. Porque o próprio Jesus, ele foi ao templo. O próprio Jesus fez questão de entrar no templo. O próprio Jesus, com toda a propriedade, quando viu a sua casa, o templo de Deus, sendo covil de salteadores, ele ficou indignado. Olha que coisa! O próprio Jesus. E ainda vai dizer que a sua casa, e aqui eu entendo que não é qualquer lugar, é uma casa, literalmente, será chamada casa de oração. Ah, que coisa! Pois é, não sei. Mas vamos lá. Continuando aqui. Então, a leitura diária mostra os discípulos indo ao cenáculo. Meu Deus, olha que coisa impressionante isso aqui. Eu estou falando da leitura diária. Eu acho que depois que eu terminar essa leitura diária aqui, o restante da lição a gente nem vai mais precisar falar sobre isso. Mas vamos lá. Se der, a gente fala. Mostra, como disse, os discípulos indo ao cenáculo. Posso ainda entender, queridos, tá, com toda a propriedade, apresentar como? Na hora da oração, a nona, nós temos Pedro e João indo ao templo orar. Ao templo. Pega a visão. Ok? Muito bem. Jesus mesmo, eu estou dentro da leitura, né? Foi ao templo, como eu já disse. A igreja primitiva, senhoras e senhores. Portanto, ao ser, olha só, fundada por Jesus, se espalhou primeiro nos lares, em algumas sinagogas. Simples assim. É o que a gente vê aqui, a igreja primitiva reunida nas casas dos irmãos. Tá? E a terceira, a igreja estabelecida por Cristo é um organismo vivo. A igreja estabelecida por Cristo, fundada por Cristo, primeiro alcançou o quê? Na sua pauta de evangelismo, as casas, os lares, as pessoas, as famílias. Mas, observe um detalhe aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e 2, os discípulos estavam no templo. Quando termina o evangelho de Lucas, no capítulo 24, Jesus está ordenando aos seus discípulos para irem para Jerusalém e ficar lá até que do alto eles recebessem a graça do Espírito Santo. Quando a gente abre Atos dos Apóstolos, capítulo 1, eles estão lá dentro do templo, junto com as mulheres, orando, aproximadamente 120 pessoas, e quando o Pentecoste desce sobre eles, ou seja, a essência do Espírito Santo desce sobre eles, capítulo 2, abre-se as portas do templo. E quem estava do lado de fora está vendo eles lá dentro, que estavam lá trancados já há 10 dias orando. Olha que coisa. Aí me vem esses caras dizer que a igreja, sai para lá, sangue e fogo na vida de vocês. Tá bom? Então, essas 3 apresentações aqui já deixam, né, a leitura muito rica.
riquíssima, ok? Logo que a necessidade, tá, de estabelecer locais para reunião, tá, já era algo visto desde a apresentação, tá, do primeiro templo. Calma aí, José, que história é essa? Vamos lá. Quando a gente pega o povo israelita saindo, caminhando por um deserto, tá? E Deus dá a Moisés a planta do tabernáculo, o primeiro templo móvel. Claro que o povo não tinha acesso, tá, para entrar no santuário, muito menos no Santíssimo, tá? Mas o átrio era um local onde o sacrifício era feito e quem levava a sua oferta para ser sacrificada podia assistir o sacrifício sendo feito, tá? Então veja bem, o tabernáculo foi a primeira ideia de templo. E a planta do tabernáculo vai servir também de base e construção para o primeiro templo, que foi um desejo de Davi. Deus atendeu o desejo de Davi, porque Davi queria construir uma casa para Deus. Deus permitiu, deu para ele a planta, tá? E Salomão constrói o famoso mega ultra super templo, né? A obra mais magnânima do seu tempo. Tudo bem. Esse templo, com toda a propriedade, a gente vai ver lá em 2 Crônicas, né? Principalmente na construção do templo, quando Deus ele aprova, no capítulo 7, ele aprova com toda a propriedade, dizendo que aquela casa que foi feita para ele seria chamada casa de oração, seria chamada casa de lugar de adoração, em outras palavras, né? Onde as orações que fossem feitas naquele lugar, Deus iria atender com toda a propriedade. Pega isso aqui, gente. Então, nós temos aqui então uma ideia. Esse templo foi destruído, pastor? Foi, Nabucodonosor, né, na invasão acabou ocasionando a destruição. Mas o mesmo Deus estabelece sobre o governo de um Ciro, onde o mesmo viria e seria responsável por ceder o material para a reconstrução do templo do Senhor. Zorobabel, quando retorna, ou Sesbazar, se você preferir, pertencente a uma linhagem de nobre e pertencente também à família de Davi, poderia até vir como rei, mas não veio. Veio como um príncipe, como um governador, sim, mas com a missão de reconstruir principalmente, tá, o templo. Claro, reconstruir a cidade de uma certa forma, mas o templo foi uma missão dada para ele. É bem verdade que depois dele vem Esdras e Neemias, enfim, cada um desses 3 elementos aqui tem um papel importante, tá, na reconstrução tanto da cidade quanto do povo. Esdras, claro, vem com a missão de tratar da espiritualidade, né, dos ensinamentos, da doutrina. Com toda a evidência, eu costumo dizer que ele veio para trazer de volta a espiritualidade ao povo, a essência ao povo que estava lhe faltando. A prova é tão clara que a gente vai ver que mesmo tendo o templo e a cidade estando sendo reconstruída, ainda havia resquício de domínio de fora dentro da cidade. E é aí que Deus envia Neemias para fazer a última reparação, que é colocar os muros de pé, fechar os portões e deixar Jerusalém literalmente protegida e guardada para a honra e glória do nome do Senhor. Tá? Então, o templo que foi destruído foi reconstruído. A prova clara está lá no livro de Ageu, quando o povo olha para o templo, não vê a beleza, não vê o fulgor que era o primeiro templo, ele se entristece. E aí Deus dá uma chamadinha básica, dizendo que a glória daquele segundo templo seria maior do que a da primeira. Porque aquele segundo templo, embora não tivesse a beleza do primeiro, o que Deus está dizendo para eles? O primeiro vocês se perderam. O primeiro vocês confundiram as bolas. O primeiro vocês erraram os estrebilhos literalmente, mas esse aqui não. Esse aqui não. Não tem beleza? É aqui que vocês verão realmente a minha glória. Ok? E é claro, passa-se o tempo, tá? E mesmo na época em que Jesus se manifesta, o templo de Jerusalém está lá em pé. Agora uma coisa interessante, né? Uma coisa interessante. Jesus foi ao templo, os discípulos iam ao templo. Jesus não negou a existência do templo.
E aí me vem esses caras dizer que Jesus, porque nós somos a verdadeira igreja primitiva, tá? A gente não precisa de templo, porque isso foi invenção do cristianismo, porque os cristãos inventaram isso, porque Constantino lá em 312 resolveu se converter e não tinha nada de crente, porque teve uma visão e naquela visão ele acabou, né, tendo vitória dentro das suas lutas, e ele acabou oficializando o cristianismo como religião oficial. Está aí na pauta. Né? Como cristão oficial, eu disse para vocês, a leitura está aprendendo. Então, automaticamente, o que eu vou deixar aqui para vocês é fundamental, independente da gente entrar no contexto da lição. Até porque o contexto já está sendo trazido para cá. E aí, isso aqui está lá no tópico de número 1. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Não, porque quando Constantino oficializou o cristianismo como religião oficial no Império Romano, aí pronto, aí começou a entrar de tudo lá dentro, né? Tudo foi permitido, né? As leis, os dogmas, tudo foi entrando, passou a ter uma hierarquia, passou a ter uma ordem, passou a ter aquilo, passou aquilo outro, blá blá blá. Tá, como se dissesse que Jesus não deixou nada disso. Aí nós vemos um Paulo escrevendo com toda a propriedade na sua carta aos crentes de Éfeso, dizendo que Jesus, quando ele desceu, ele também subiu, e subindo ele deu dons aos homens, chamou uns para profetas, evangelistas, pastores, mestres, enfim. E aí? Não, porque pastor é tudo falso profeta. Então Jesus é o pior de todos, porque Jesus quem estabeleceu pastores. Bando de faladores, de hipócritas, que tentam perverter o povo de Deus e macular a sã doutrina com suas invencionices. Sai para lá. Não, pelo amor de Deus, gente. Eu já disse, diga aqui e repito, eu não preciso necessariamente de 4 paredes para dizer que eu sou crente. Mas, em momento algum, eu posso deixar a comunhão que eu tenho com meus irmãos dentro de um templo. Porque foi invenção do homem. Né? Porque foi o homem que arquitetou. Claro, cada um. Para e pensa, a planta que Deus deu para Davi. O sonho de Davi era construir. Davi não construiu. Mas quando você vê Salomão colocando a mão para construir, pelo amor de Deus, ele aproveitou o material que Davi havia guardado, ouro, prata, até bronze Davi guardou para a construção do templo. Então somente aqui você vê uma riqueza assustadora. Ouro, prata e bronze. E quando o menino vai colocar a mão na obra, aí ele pede ajuda a Irão, rei dos Sidônios. E o que esse elemento manda? Ele manda a melhor madeira, tá, de seu reinado, que é, meu Deus, o cedro do Líbano. E como se não bastasse, ele ainda mandou uma segunda para o assoalho, chamada de alfaia. Pois é, sem falar nas pedras talhadas, nas madeiras cortadas, tudo pronto, tudo pronto. Realmente, né? Olhar para aquele templo salomônico e olhar para o templo que Zorobabel construiu era uma diferença absurda. Era absurda. Mas e aí? Dizer que não? Se o cara pensa, eu vou construir para Deus, então tem que ser o melhor. É para o povo de Deus, tem que ser o melhor. Claro que tem que ser o melhor. Claro que tem que ser o melhor. Mas também Deus não precisa disso. Deus não precisa disso. Tudo bem, Deus não precisa disso. E não vai ser a beleza do lugar que vai trazer o agir de Deus. Não vai ser a potencialidade do lugar que vai fazer com que o Espírito Santo se manifeste. Claro que não. Até porque ele não precisa disso. Mas se eu posso fazer, se eu posso dar, por que não? Se é o meu coração que está dizendo que eu tenho que fazer, por que eu não vou fazer? Eu vou fazer sim. E pronto, eu acho que ele merece. Mesmo que ele não entre lá dentro, não tem problema. Quem entra sabe que aquilo ali foi feito para Deus. Agora, se o cara faz para mostrar que ele é, porque eu fiz, porque aí não, aí você, meu querido, não concordo contigo não. Tá? É porque eu fiz isso aqui, porque eu fiz aquilo. Meu querido, sai dessa, né? Aí eu realmente não apoio a sua atitude, não. Mas que Deus merece o melhor, merece sim. Então, desigrejados, pelo amor de Deus, né? Não é falar besteira, não.
Primeiro que, para mim, o cara que diz que não precisa disso e que não precisa de pastor é um Zé Ruela que quer, desculpa a expressão que eu usei, pode ser maldosa aqui, mas é um falto de juízo, tá? É um nécio, porque quer viver do jeito que quer, fazer o que quer, a hora que quiser, sem ter que ninguém chame a atenção dele. Ah, mas pastor, eu sou crente, eu não preciso ir para a igreja, eu estou aqui, ó, há anos na minha casa, eu adoro aqui em casa. Tudo bem, querido. Não estou dizendo que você não consiga ser crente dentro da sua casa. Não estou dizendo. Não estou dizendo. Você pode até ser crente dentro da sua casa. Eu sei que Jesus, com toda a propriedade, diz que muitos, né? Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Isso é uma verdade. E quando se trata disso, até dentro da igreja, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Pode ter uma multidão, pode ter 22 mil, 30 mil, sei lá quantos mil crentes, né? Não sei quantas igrejas fundadas, pode ter. Mas a Bíblia diz que Jesus vem tirar um povo de dentro de um povo. Então, eu só quero ser arrebatado, o resto não faz diferença nenhuma. Eu só quero o céu, o resto não faz diferença nenhuma. Eu só quero Jesus, o resto não faz diferença nenhuma. Ok? Se o templo é belo, se o templo é bonito, se é uma casa, se é um casebre, se é lá no pico do morro, se é lá entendeu? Em Copacabana, se é lá na Barra, não interessa, se é lá no Recreio, não interessa. Eu quero é adorar a Deus, querido. Eu quero é ser servo do Senhor. Seja aqui, seja lá, Rio, São Paulo, Minas, onde que for, eu quero é ser crente fiel até o fim. O resto, ok? Então, deixa eu tentar fechar isso aqui, né? Falei do tabernáculo, falei do templo até já, que foram aqui, literalmente, né, uma ordem divina estabelecida, deixada. Vamos lá. Bom, saindo então dessa visão, vê-se, queridos, com toda a propriedade, que a Igreja de Jesus, tá, é vista como um organismo vivo, ok? Nós temos aí, só para a gente terminar, a igreja é o corpo de Cristo, a verdadeira igreja vive no estímulo da fé. E por último, a verdadeira igreja existe pela comunhão de seus membros. Olha que coisa linda isso aqui. Existe pela comunhão de seus membros. Isso aqui a gente abre lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e a gente lê com toda a propriedade que a igreja permanecia em comunhão. Que coisa, né? Pois é. Aonde que vai agregar, depois da pregação fervorosa de um Pedro tomado, cheio do Espírito Santo, aonde vai agregar quase 3.000 pessoas? Iriam elas para a praça? Iriam elas para o cafezinho lá no bar do Joaquim? Ou elas iriam para um lugar onde pudessem realmente se reunir e adorar ao Senhor? Se não o templo, se não o cenáculo, ou se não a casa do irmão Ágabo. Pois é. Pois é. Aonde eles podiam ali colocar os diáconos para trabalhar e eles, os apóstolos, ficavam no ensinamento, na orientação. Meu Deus do céu, a casa do Senhor tem ordem. E aí vem dizer que a legalidade, as coisas, os dogmas foram inseridos porque não precisava disso. A gente vê uma igreja nascendo em Atos dos Apóstolos, onde os próprios apóstolos reconhecem que é necessário alguém cuidar da mesa, enquanto eles cuidam dos ensinamentos e da palavra de Deus. Isso é lindo demais. Bom, e aí a gente tem aqui uma leitura bíblica em classe, Hebreus 10, 19 a 25. Eu li essa leitura. Gente, ela é linda demais. O primeiro versículo vai falar sobre santuário. A igreja, dentro dessa leitura, é vista como um santuário de Ciro. Logo, logo, senhoras e senhores, isto me mostra, expressa para mim nitidamente, com toda a franqueza e realidade, um local onde havia ajuntamento de santos. Pois é, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário,
local onde havia um ajuntamento de santos. Meu Deus do céu. Fazendo o que, pastor? Comungando, como a gente vê em Atos capítulo 2 já dito. Ou seja, compartilhando, tá? E ouvindo as mensagens de Deus. Aprendendo. Coisa linda demais. Tá? Mantendo firme a fé. Tá? Com um coração reto e uma consciência pura. Versículo 20. Olha o 22. Cheguemos-nos com verdadeiro coração. Isso aqui é lindo. Versículo 22, né? Meu Deus do céu. É lindo demais. Deixa eu continuar aqui. Vamos lá. Só para a gente fechar aqui essa leitura, nós colocamos aí mantendo firme a santificação, do versículo 22, né? Eu falei o 20 ao 22, a confissão da confiança, da esperança, tá? Estimulando uns aos outros, tá? E o forte dessa apresentação bíblica aqui, para mim, né, eu coloquei como pauta, e o forte dessa pauta, senhoras e senhores, não deixando a nossa congregação, isto é, não abandonando a igreja, mas, olha só, ajudando uns aos outros até o dia do arrebatamento, que é o versículo de número 25. Fala sério, essa leitura é ou não é bonita? Pois é. E aí, a gente chega aqui no plano de aula do autor, né, de forma bem sucinta. Nós separamos e colocamos na pauta nesta lição, veremos, né, pegando o assunto dele, a importância da igreja como corpo de Cristo, corpo visível, essencial para o crescimento espiritual e pessoal do cristão. Lindo demais isso aqui, pelo amor de Deus, olha que coisa. A importância do corpo visível, organismo vivo, porque Cristo é o cabeça. Esses elementos são contra porque ele vai dizer com toda, eles, né, irão dizer com toda a propriedade que a igreja se tornou uma instituição, uma organização, quando Constantino estabeleceu, quando os dogmas vieram, quando as leis entraram, quando as coisinhas entraram, ela se tornou uma organização. Queria que a igreja fosse bagunçada? Ou queria que a igreja fosse como vocês, que 2 ou 3 se reúnem no barzinho da esquina e... Não, isso aqui já é a igreja. Ah, sai fora. Fora. Vamos lá. Bom, a mesma seria pautada também, olha só, seria pautado também dentro da lição, e vai ser pautado, claro, também o pensamento dos desigrejados, tá? Que se dizem ser a verdadeira igreja do Cristo, procurando seguir os passos da igreja primitiva que por, olha só, falta de templos, pega isso aqui, por falta de templos, isso aqui somos nós dizendo, eles querem seguir o passo, dizendo, não, nós seguimos os passos da igreja primitiva que não precisava de templo. Vamos lá, continuando aqui, tá? Procurando seguir os passos da igreja primitiva que por falta de templo se reuniam em locais adversos, desde os lares dos irmãos às sinagogas e mesmo no templo de Jerusalém. Veja bem, eles não tinham um templo definido ainda, mas eles se reuniam na casa dos irmãos, eles se reuniam nos cenáculos, eles se reuniam até mesmo no templo. E aí? Eles procuravam congregar de alguma forma. Esses elementos sem igreja não querem congregar em lugar nenhum, porque não querem obedecer, querem fazer o que acham que são eles os donos da razão, os certinhos. Eu estou liberto da igreja, eu posso fazer o que eu quero. Pode mesmo, pode dançar à vontade, fica à vontade. O dia do julgamento está chegando, Jesus está voltando, e cada um vai dar conta de si, essa é a verdade. Eu vou julgar a menina mesmo, o problema é dela, ninguém mandou. Pois é, continua. Porque ela mostrou a verdade, continua. Eu faço que nem o jovem, né, que estava ministrando, dizendo, eu faço que nem ele. Então, se agora eu não vou cantar lá no... Desculpa, se eu não vou
porque o bandido resolveu dar uma festinha lá no morro, me chamou para ir lá fazer uma oração e trazer uma palavra. Olha só, cara, leva a mão não. Posso até ir fazer uma oração, tal, trazer uma palavra, mas você sabe que eu não posso lá participar com vocês. Então, como é que o garoto falou? Bandifóbico, sei lá o que, bandido fóbico, bandido. Pois é, porque a menina não quis ir cantar. Pois é, sutileza, banalização, a verdade sendo sorrateiramente aqui, né? Achincalhada até por esses desigrejados. Vamos lá, deixa eu voltar para cá, porque senão eu vou ficando com raiva e aí não sai nada, né? Isso é a minha ira, eu não posso fazer isso, eu estou aqui para ensinar. Então, vamos lá. Porém, os locais usados por estes, às vezes, serviam de base para promover o ajuntamento dos santos. E é claro que isso aqui eu estou falando sobre os primeiros crentes, cuja base deles, tá, onde a primeira igreja cristã, literalmente, apostólica, vai ser oficializada na casa de Ágabo em Antioquia, onde eles se reuniram. Pois é. E aí, dali por diante, não tem como dizer que Paulo não foi um dos maiores fundadores de igreja do seu tempo. Tá? Se tais locais não fossem importantes, tá, e necessário, por que no livro de Apocalipse Jesus manda João escrever carta para 7 líderes locais, tá, das 7 igrejas da Ásia? Por que, se tais locais não fossem reais? Ok? Lembrando que quando a gente fala aqui sobre as 7 igrejas da Ásia, tá, dentro daquele contexto histórico, havia muitas outras igrejas. Naquele mesmo tempo, haviam outras igrejas. Tá? Eu peguei uma pauta aqui, vamos lá. Estas 7 igrejas parecem representar todas as igrejas ao longo de toda a era da igreja. E não eram as únicas igrejas na Ásia Menor. Pega isso aqui. No tempo em que João escreveu o Apocalipse, também havia igrejas em Colosso, Hierápolis, Troade, Ponto, Galácia e Bitínia. No entanto, a descrição das 7 igrejas em Apocalipse refletia as diversas condições espirituais de todas as igrejas. E parece que, olha só, Cristo pode ter escolhido dirigir-se às 7 apenas porque o número 7 nas Escrituras indicam integridade ou perfeição. E através das mesmas 7, Jesus ele traz uma mensagem para todas as outras igrejas. Ok? Eu li isso aqui apenas para você entender que Jesus escolheu 7, tá? E as escolhas de Jesus não são aleatórias. Jesus ele sabe escolher e ele sabe porque mandou escrever para as 7 igrejas, com toda a propriedade, contemporâneas, vivendo praticamente na mesma localidade. A distância entre elas, tá, eu acho que a mais distante chegava a 90 km de distância. A menor entre elas chegava entre 56 a 57 km de distância. Então, entre 90, que é a mais distante, as demais caem para 67 a 56 km de distância uma das outras. Isso facilitava, tanto de barco principalmente, né, que as cartas redigidas fossem entregues com toda a propriedade por quem João haveria de mandar. Ok? Uma vez que ele já era velho e avançado de idade, não iria fazer isso, mas alguém com certeza iria estar levando essas cartas com toda a propriedade. Bom, mas isso aqui já é uma outra história. Se quiser aprender um pouco mais sobre isso, é só nos acompanhar na nossa live, tá? Feita pelo canal Poço de Jacó. Tá? Todas as sextas-feiras nós estamos ministrando ali no canal do Facebook. Tá? Estamos ministrando aí live e ao mesmo tempo estudo local na igreja, situada na rua Vitor Meirelles 575, tá? Riachuelo. Se quiserem nos dar o ar da presença de vocês, seja via vídeo ou seja pessoalmente, fique à vontade, vai ser um prazer estar ministrando para vocês como eu estou falando sobre o livro de Apocalipse. Ok? Por isso eu trouxe para cá essa evidência das igrejas. Ok? E mais uma vez, isso aqui é um tapa
tá? De forma sutil, tá? Com luva, tá? Na fuça desses elementos que querem implantar o sistema desigrejado. Fique em casa que você não precisa de igreja nenhuma, ok? Fique em casa que você não precisa de pastor, ok? Fique em casa que é melhor para vocês. Tá quase igual, fique em casa, né? Não sai de casa, tá? Mas enquanto eles saíam, faziam tudo que queriam. E a população que se dane. Mas era assim, né? Pois é. Bom, deixa isso para lá. Bom, deixa eu voltar para cá. Por que os desigrejados são contra templos e pastores? Bom, na verdade, senhoras e senhores, eu entendo o seguinte, tá? Esses e mais alguns poucos elementos, na verdade, não fazem parte de um cunho de modismo, tá? E com toda a propriedade nós colocamos assim, na verdade, esse é mais um modismo, tá? De quem não, olha só, de quem não se acha, de quem não, é isso mesmo, né? De quem se acha dono da razão, desculpa. Pô, quase que um... Mas vamos lá. Então, como eu estava dizendo, na verdade, esse é mais um modismo de quem se acha dono da razão. Pois é. Mas quem deu um lugar para o povo se ajuntar, adorar e renovar os votos e as alianças? Quem foi? Não foi o próprio Deus? Querendo ou não, o povo não ia se juntar? Tudo bem. Ah, pastor, mas Deus mandou o povo sair e caminhar pelo deserto. Por que o povo foi para o deserto? A viagem seria de quantos dias aproximadamente? 40 dias? Pois é. Por que você está com 40 anos? Rebeldia. Dureza de coração. Pois é. Vamos lá. Bom, eu falei aqui sobre o tabernáculo, falei sobre o templo, tá? Uau! Mas já falei sobre isso, deixa eu voltar para cá. Bom, os desigrejados veem a igreja, veem a igreja como uma instituição, como uma organização, não como um organismo vivo. Lembrando que na leitura, no plano de aula, nós vimos aqui, né, falando sobre isso, que a igreja ela é um organismo vivo. Mas eles, os desigrejados, não veem a igreja como um organismo vivo. Eles veem a igreja como uma organização, como uma instituição, legalizada e construída pelos homens. Não. Autorizada por Deus. Mas eles não conseguem ver isso. Alegam que tal fato está relacionado a Constantino, já disse, né? Que ao se declarar cristão e declarar o cristianismo como uma religião oficial do Império Romano, permitiu a entrada do clero e, desde então, a igreja deixa de ser organismo para ser organização na cabeça deles. Tá? Bom, nessa igreja tudo passou a ser regulamentado. Está escrito aqui no primeiro tópico da lição, tá? A gente vê isso também até mesmo na introdução da lição. Eu falei para vocês que eu não vou entrar muito aqui, tá? Eu estou trazendo apenas uma pauta de informações para vocês, mas eu acho que eu já falei praticamente quase tudo aqui, né? Aqui na introdução da lição, o autor diz o seguinte: os desigrejados ou os também conhecidos como sem igreja, cresceram em escala exponencial, nós falamos sobre isso no ano de 2003, 9%. Hoje, esse número com certeza deve ter dobrado ou triplicado, né? Isso aqui me faz lembrar que há poucos dias nós vivemos experiências descendo da oração e do monte onde nós estávamos orando, e abaixo no pé do monte havia uns grupos ali de desigrejados pregando contra o que nós estávamos fazendo, indo buscar o Senhor. E falando que estava tudo errado, que o cristianismo que a gente pratica está errado, que comungar, ir para a igreja está errado, então esses desigrejados estavam lá. E aí, mas graças a Deus, né, não persiste. Movimento, modismo, não fica, não adianta, tá? Não adianta, vai se acabar. E graças a Deus meteram o pé dali. Tá? Vamos lá, esses elementos eles acham e eles acreditam que não precisam ser filiados a igreja nenhuma,
Tá? O autor coloca uma palavra muito bonita que me chamou muita atenção. Eles aqui, paradoxalmente, esse grupo religioso que diz não possuir hierarquia religiosa, nem um código doutrinário, estão pouco se lixando para isso, tá? Nem tampouco nenhuma estrutura arquitetônica onde possa se reunir, dizem ser, tá? O legítimo modelo da igreja. Que coisa! Eles se acham, né? Bom, nesse aspecto acredita reproduzir os que, olha só, acreditam que através dos seus comportamentos e ensinamentos reproduzem com toda a propriedade o sentido da verdadeira igreja primitiva. Que coisa! E nós que gostamos de um templo, que construímos templo, somos apóstatas. Nós apostatamos da verdadeira essência do cristianismo. Pois é, eles acham isso, eles pensam isso. Ok? Bom, mas com toda a propriedade, vamos lá. Nesta lição, o autor diz que a gente vai tentar entender um pouco desse fenômeno religioso. É verdade, né? Mas vamos lá. Dessa forma, tá? Nossa análise procura entender como pensa um desigrejado, suas crenças, práticas, tá? E através disso, é claro que a gente vai mostrar, tá? Que, é claro, a gente sabe que, como eu já disse aqui várias vezes, né? A gente não precisa do templo para mostrar que cristãos somos, mas a gente precisa do templo para uma comunhão. A gente vai ao templo porque a gente gosta, porque adorar em comunhão era o papel e o modelo do que é visto na igreja primitiva. Ok? Claro que a gente também pode, independente de 4 paredes, se reunir numa praça sem problema nenhum. Claro que não. Por que não? Só que o templo para a gente é importante por causa disso. Tá? Mas ele não é mais importante do que eu, do que os irmãos, que na verdade os crentes ali compõem a verdadeira igreja. Quem compõe a verdadeira igreja ali são os componentes. Nesse sentido, Jesus nos chama, o apóstolo Paulo mais precisamente, nos chama de corpo, onde Cristo é o cabeça. Para esses elementos que não fazem parte desse corpo, eles ignoram com toda a propriedade o próprio corpo de Cristo. Porque diz não haver isso. Tá? Mas enfim, isso aqui é uma pauta muito boa, fiquem à vontade, tá? Eu acredito que já é o suficiente. Como já mencionei um pouco sobre o tópico de número 1, não há uma necessidade de a gente voltar aqui a falar sobre isso, tá? Eles são totalmente anticlerical. O que é isso? Eles praticamente não concordam com o clero da igreja, não concordam com pastores, com evangelistas, com presbíteros, com diáconos, eles não concordam com isso. Sei bem que, a bem da verdade, a gente precisa ser muito conciso nisso aqui, quando a gente fala sobre Cristo, segundo a declaração de Paulo, subindo, levando consigo o cativeiro, né, e deixando para a igreja profetas, apóstolos, pastores, mestres, evangelistas. A gente percebe aqui que Jesus está deixando uma ordem, literalmente. Qual é o papel do profeta? Proclamar as verdades de Deus. Um canal de Deus sendo literalmente no meio do povo. Ok? Qual é o papel do apóstolo? Cumprir as missões de Cristo, fazer o ID, levar a palavra independente. Qual é o papel do evangelista? Fazer igual o apóstolo, levar a palavra, evangelizar, ensinar, não parar. Pois é. E qual é o papel do pastor? Apacentar, cuidar, zelar, administrar, organizar. É Jesus quem deixa isso aqui. E qual é o papel do mestre aqui? O papel do mestre é ensinar. Literalmente. São aqueles que vasculham, que cavam, que trazem informação. Meu Deus do céu. Jesus deixou. Pastor, mas eu não vejo Jesus deixando o presbítero, nem vejo Jesus deixando o diácono. Como é que esses elementos entraram dentro da igreja? Bom, eu preciso entender que presbítero, tá, nas alusivas originais gregas, tá, vem de presbúteros, e esses elementos eram considerados os anciões. Tá? Esses anciões eram os elementos que detinham conhecimento para aconselhar, para ajudar, para orientar, e esses elementos, em muitas das vezes,
tá? Eles faziam às vezes por conta dessa conduta que tinham de serem os líderes e serem alocados como líderes da igreja, como pastores da igreja, por conta dessa capacidade que tinham de ensinar, de administrar, de mostrar, do cuidado, do zelo. O próprio Paulo declara isso com toda a propriedade. Então eles entram na igreja até mesmo como pastores. Tanto é que dentro das cartas, Jesus ele vai ser chamado literalmente de bispo, tá? Pastor da igreja, corrigindo, né? Com toda a evidência. Por que bispo? Bispo é aquele que orienta, aquele que ensina. E pastor, aquele que cuida, aquele que zela, aquele que trata. Pô, meu Deus do céu, para com isso. Né? E diácono, pastor, a mesma coisa. O diácono faz a mesma coisa. E aí você, mas não está na Bíblia, está lá em Atos dos Apóstolos, tá? Essa não me foge a memória, no capítulo de número 6, se não me foge a memória, acho que é no capítulo 6, que vai falar sobre a instituição dos diáconos. Quando os apóstolos percebem que precisam de ajuda, ele vai dizer com toda a propriedade para elegir, escolher irmãos que pudessem servir enquanto eles cuidavam da palavra. Então, os diáconos nascem com essa função de cuidar, de zelar da igreja. São os zeladores, são os cuidadores da igreja. Tá? E dentro de um contexto histórico, os diáconos eles eram aqueles elementos que se despediam do povo também. E quando o povo saía, né, eles declaravam Ite missa et, vá em paz e volte sempre. Ou seja, eles eram os elementos que serviam ali como o que recebe, o que despede o povo, o que cuida do povo, o que zela da igreja, enfim, esse é o papel do diácono. Não estou falando sobre. A gente vai falar numa hora mais clara sobre isso, né? Tem estudo aqui dentro sobre isso. Então, se você quiser assistir, depois você dá uma passadinha, você vai ver que é uma aula muito boa falando sobre o papel dos obreiros. Tá? Então, esses elementos passaram a ser fundamentais para a igreja. Jesus reprovou? Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Ok? Hoje nós temos a aprovação de Deus para eleger diácono, presbítero? Temos, com toda a propriedade. Fazer o quê? Mas não, isso não existe. Não tem base bíblica. Não sei de onde esses caras tiram isso, né? Mas tudo bem. E aí, no tópico 2, mais uma vez aqui a gente vê a palavra organismo. O organismo é uma referência à igreja de Cristo viva, onde Cristo é o cabeça, e esses elementos não gostavam e diziam que as obras arquitetônicas apresentadas fez com que a igreja literalmente deixasse de ser um organismo para ser uma organização. Ok? Temos aí até no tópico aí de número 1, no ponto 2, uma organização. Os desigrejados alegam pertencer à igreja puramente orgânica. Contudo, biblicamente não existe organismo sem organização. Coisa linda, né? Função sem forma e igreja sem no mínimo, essa palavrinha é complicada de falar, institucionalização. Tem que falar devagar, porque senão, né? Você já percebeu que eu falo um pouquinho rápido, né? E às vezes eu troco até as palavras, mas vamos lá. Pois é, tem que tentar ser bem, né, calmo para poder passar para vocês. Ok? A igreja primitiva, por exemplo, tinha um sistema de governo formado por apóstolos, profetas, evangelistas, presbíteros, diáconos, pastores e mestres. Aqui temos pauta bíblica, está aí. Tá? Essa mesma igreja possuía seu código doutrinário e praticamente, eu já falei sobre isso, mas como eu disse para vocês, os desigrejados não gostam disso. Tá? Eles não curtem a organização, embora digam que pertença a um organismo. A igreja é orgânica. Tá? A igreja é orgânica. Vamos lá. Orgânica a gente entende que é um organismo vivo. Tá? E aí eu preciso entender que para a igreja ser um organismo vivo, eu estou tratando tanto de uma visão visível como uma visão invisível. A igreja do Cristo, tá, no âmbito físico, tá, no organismo vivo que as pessoas estão presentes, a gente vê essa igreja, tá, literalmente visível, mas a sua pauta, quando é declarado que nós somos o corpo e o Cristo é o cabeça, a gente sai de uma esfera orgânica visível e entra dentro de uma esfera espiritual invisível. Essa é a igreja do Cristo.
É a dimensão física se fundindo com a dimensão espiritual. É assim que é formada a igreja do Cristo. Tá? E o último tópico aí, a necessidade da igreja. Por que a necessidade da igreja? O apóstolo declara na sua carta aos Efésios que nós pertencemos à grande família de Deus. E aqui ele coloca no número 1 a igreja como família de Deus, Efésios 2,19. A grande família de Deus. A importância da igreja é isso aqui. A grande família. A igreja é uma família. É composta por família. Tá? Isso aqui é muito bom. O número 2, a igreja como testemunha da salvação. Isso é lindo demais. Além de ser um organismo vivo, além de ser uma instituição visível e invisível ao mesmo tempo, essa igreja, ela cunha a responsabilidade, tá, de manter a família, a pureza da família, a integração da família e fazer o papel de pregar, levar, conduzir, ensinar. A igreja é uma testemunha do Cristo. Ok? A igreja é um modelo do que o Cristo queria apresentar para o povo, porque ela representa o próprio Cristo. Tá? Independente de Joaquim e João se declararem dizendo que são a igreja, tá? E não precisam de igrejas, não precisam de pastores, não precisam de templos bonitos, megalomaníacos, mas em qualquer lugar onde se reunir, eles representam a igreja, eles são a igreja. Não está errado, mas também não está certo, porque, na verdade, quando a gente olha para esse sentido alegado por eles, eu sou uma igreja quando eu estou em determinado local, representando o que a igreja é. Lembrando que eu represento a igreja, eu represento o Cristo aonde eu estiver. Tá? Aonde eu for, eu represento o Cristo e eu represento a igreja com toda a propriedade. Eu sou um membro. Membro não é igreja sozinho. Membro depende do corpo para subsistir, para existir com toda a propriedade. Não esqueça disso. Nós somos membros. Cristo é o cabeça, ok? Nós somos o corpo. Cristo é a nossa verdadeira essência e tudo que a gente precisa. Então, para esses elementos, eu deixei aqui pautas importantíssimas, com certeza, tá? Provando tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que templo, tá? O templo foi organizado e estabelecido por uma permissão divina por causa da necessidade da comunhão que o povo deveria ter. Tá? Para Deus, é bem verdade, a gente sabe que o povo necessariamente, como já disse, não precisa de 4 paredes, pode se reunir em qualquer lugar. Quando Joaquim se encontra com João, né, no bar da esquina, no cafezinho da manhã, e ali eles se declaram ser a igreja de Cristo, na verdade eles são representantes do corpo de Cristo naquele lugar. Que eles não possam esquecer disso. Eu não preciso da igreja. Então a igreja de Atos dos Apóstolos está errada, porque quando os apóstolos se reúnem para separar obreiros, para ajudá-los, e eles dizem com toda a propriedade, escrita está, que eles estariam cuidando da palavra do ensinamento, enquanto aqueles irmãos estariam ali cuidando da mesa, cuidando das pessoas, cuidando das viúvas. O que é isso? O que é isso? Isso não é ordem, não? Isso não é organização, não? Isso é o quê? Desleixo? E vamos lá, vamos fazer de qualquer maneira? Eu não consigo entender. Bom, mas que isso aqui fique com toda a propriedade. Que Deus abençoe vocês. Tá? Até a próxima. Beijo no coração de vocês. Por favor, não esqueça. É só deixar o like aí. Tá bom? Seu like fortalece o canal. E pastor José Francisco J. Silva te agradece. Tá bom? Daqui a pouco eu volto para fazer a outra. Número 10. Mas, por enquanto, é só.